Boa noite a todos. Eu sou o Mago Master. Hoje vim ver o que os arcanos têm a dizer para o signo de Aquário, para dar a eles uma mensagem para essa semana, para esses momentos. Vamos ver o que as cartas podem dizer para os aquarianos. É interessante. Nós temos aqui um 3 de ouros, um 4 de ouros, a morte, 6 de ouros, a força, um 10 de paus invertido e um cavaleiro de copas. O jogo parece mostrar que o aquariano está tendo algumas dificuldades de lidar um pouco com uma situação sentimental que tem tentado esquecer nesses tempos. Vemos aqui o 10 de paus invertido, mostrando um peso que está difícil de carregar, um peso que está difícil de lidar. Mostramos também uma necessidade muito grande de equilibrar melhor, equilibrar tudo, desde finanças a sentimentos. Há ainda um certo apego vigente, que é muito forte. E a carta da morte está pedindo realmente a interrupção deste apego, pedindo que este ciclo se encerre, se renove. Mas é positivo no todo, também mostra muita criatividade, muita força de vontade, tudo isso amparado pela carta da força. Mostra que o aquariano tem toda a criatividade para mudar o seu redor, para recomeçar, para tentar de novo. E ainda por cima, o cavaleiro de copas mostra uma determinação muito grande de lutar pela sua própria felicidade. Portanto, vemos esse momento de impasse, um certo apego, uma certa falta de equilíbrio que precisa ser encerrada porque está fazendo o aquariano sofrer neste momento. Lembrando que tudo isso depende do decanato, onde o aquariano nasceu. Às vezes é possível que ressoe com as pessoas que têm um ascendente em aquário, se o ascendente está se tornando mais forte. Pode não ressoar com todos, às vezes o ascendente vai ressoar mais para você, mas com certeza para alguns aquarianos este jogo vai ressoar bastante. Vamos tentar entender um pouco mais sobre este apego e sobre este 10 de paus invertido, sobre isso que você está se agarrando e que está te fazendo sofrer de alguma maneira. Bom, aqui o apego parece mostrar uma figura forte, uma pessoa, muito provavelmente, que tinha uma energia de liderança, uma energia dominante sobre você. O 10 de paus invertidos, que mostra este peso que está sendo difícil, mostra realmente o mago, a dificuldade de iniciar, de recomeçar, a dificuldade de começar de novo, de refazer a sua vida, de recomeçar toda essa história que tem que ficar para trás, né? A gente vê essa dificuldade porque é uma pessoa que marcou bastante em você, uma figura que tinha certa autoridade, pode ser a um nível afetivo, mas também pode ser até mesmo uma figura no ramo profissional que estava certamente exercendo um papel de autoridade importante. Isso já se foi, mas tá difícil aceitar, não é? Agora vamos ver um pouquinho mais sobre este 3 de ouros, que mostra justamente você conseguindo refazer as suas ideias, você conseguindo recomeçar essa vida assim, dessa maneira. Que caminho a gente pode ver?
Julgamento. O julgamento te pede para olhar um pouquinho com carinho para o passado, para si mesmo. Olha para aquilo que você tem esquecido, que tem ocultado, que você tem desviado o olhar em si mesmo. Às vezes algo que te dá vergonha de si mesmo, algo que você prefere evitar dizer que é parte de si, um plano, um sonho. Olha para essa parte. E é justamente aí que você vai se surpreender, aquariano. Você vai se surpreender com uma ideia que pode te levar adiante, um sonho. E muitas possibilidades isso aqui, viu, pessoal? No sentido de que podemos falar até de uma questão afetiva, como também de trabalho, uma questão pessoal mesmo, mas tudo isso te convida a olhar para dentro de si e procurar aquelas coisas que você está ignorando, sabe? Vejamos. Aqui, ó, novamente. Justiça. Junto com o julgamento, a justiça. Isso pode justamente falar que, olhando para essas partes que você está ignorando, com a mão no coração, a mão na consciência, vai chegar a ti o que é justo, o que realmente está destinado a ser, não é? Então a ideia é essa. Você senta um pouquinho, pensa, lembra do passado, lembra de si mesmo, vê o que é importante para você, foca naquilo que você tem tentado ignorar, que isso vai te levar para um caminho que é justamente o que o destino está esperando para colocar para você, né? Sobre este cavaleiro de copas, que é justamente essa sua luta determinada pela felicidade. Olha só, até caiu a carta aqui, que é o 7 de ouros. Coisa bonita, 7 de ouros, colher os frutos de tudo aquilo que você plantou com carinho. A gente vê cada vez mais o jogo se complementando, né? Este apego que está um pouquinho difícil de lidar, este início dessa sua reconstrução que está difícil de se dar, mas que é necessário, porque você vai lutar pela sua felicidade e vai colher bonitos frutos por isso, né? Mas assim, ainda falta entender um pouco mais sobre esta carta da morte. Olha só que interessante, sobrou uma aqui. Vejam só, a carta da morte está sendo complementada por um 3 de espadas. O 3 de espadas mostra uma decepção. Provavelmente essa figura do imperador causou uma decepção em você, causou uma certa tristeza, não é, aquariano? Causou simplesmente a quebra de expectativas. É aquilo, você no fundo sabe que não dá mais, né? Você sabe que já se acabou essa história, seja ela afetiva ou seja no nível profissional, mas essa história pelo que você ainda se sente apegado. Você sabe que acabou, só está difícil de recomeçar, né? Mas é necessário. A morte está aqui. A carta da morte, que muita gente teme, ela em si não é negativa. Ela realmente fala de transformação, de mudança. E às vezes, uma transformação pode ser extremamente positiva. E neste caso, daqui desse jogo, é muito claro que ela é positiva. Ela vai te trazer bastante felicidade. Vamos ver um pouco mais sobre este 6 de ouros, que pede um equilíbrio. Equilíbrio. 8 de copas. Olha para frente. Deixa o que passou, passou. Por mais glorioso que for, olhe para frente. Nesse sentido, equilibrado, você não vai esquecer o que aconteceu, não vai se esquecer das coisas boas. Todas elas tiveram seu propósito, mas você vai olhar para frente e deixar o que passou como lembrança. Porque é esse o equilíbrio que você está precisando. Se uma pessoa tenta esquecer tudo, a gente perde as partes positivas, porque sempre tem uma parte positiva, não? Mas também é necessário sepultar o passado e viver o presente e o futuro. Com carinho, né? E por último, vamos complementar a força. Temos duas aqui, deixa eu só. Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é aquele que luta pela sua própria fortuna, pela sua própria sorte. Você tem ela nas suas mãos. A questão de sorte, azar, isso na verdade está diretamente nas suas mãos, aquariano. Você é quem decide. Você é quem luta por ela. É uma lembrança. E a gente tem a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é aquela que é firme, forte, aquela que tem o poder de lutar pelo que é seu.
Lembrando que a força está mostrando claramente isso. Duplamente te mostrando, você tem todo o poder de lutar pela sua sorte. Não é uma obra do destino, do acaso, mas da sua própria sorte. Portanto, a mensagem para os aquarianos está aqui bem clara. Entender que por mais positivo que tenha sido o momento, a gente deixa as memórias positivas como lembranças. A gente inicia um novo, a renovação que é necessária, com coragem, olhando para si mesmo, não ignorando nada, não ocultando nada. E vamos colher frutos muito positivos aqui adiante. Lute pela sua felicidade. Não é uma questão de sorte, mas da sua própria luta, aquariano. Se você gostou, se ressoou com você, deixa um comentário aqui, se inscreve na página, tá bom? Muito obrigado, bênçãos do Mago.